A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos no terceiro trimestre de 2023, estudando o assunto da lição bíblica, a Igreja de Cristo no Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Chegamos na lição 3, a qual essa aula vai ser passada aí dia 16 de julho de 2023. O perigo do ensino progressista. Fica comigo até o final, nós vamos ter uma breve aula hoje, tá? Vou se esforçar ao adiantar o processo, ter uma aula mais curta para você conseguir visualizar todo o vídeo. Peço você não pula o vídeo não, assiste todas as aulas, cada tópico, muito interessante para nós assistir todos. Você que já é inscrito no meu canal, quero agradecer a todos vocês, compartilha bastante. Os que não é inscrito ainda estão chegando agora, se inscreva no meu canal, divulga esse trabalho, você vai estar ajudando nós no nosso ministério de ensino. Que Deus abençoe a todos. O texto áureo da nossa lição diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e fazer as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico tornar-se meros militantes de causas sociais. Então, o apóstolo Paulo já escreve nas suas cartas, e nós estamos já vivendo esse momento. Dias trabalhosos, dias difíceis, né? Nos últimos dias teria dias trabalhosos, tempos difíceis, e nós já estamos vivendo essa época. Os ensinos progressistas, eles buscam desconstruir a fé cristã, tá? Por dentro, afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico e tornar as meras militantes de causas sociais. Então, os próprios progressistas, eles querem desconstruir a fé cristã e colocar que o importante é as pessoas estar bem socialmente, né? Se as pessoas estiverem bem, se as pessoas estiverem felizes, estiverem alegres, tiver grande número de pessoas, é o que importa. E temos que ter muito cuidado porque tem muita aplicação de palavras aí, desconstruindo o ensinamento bíblico. Achar que o importante é as pessoas estar felizes, é importante as pessoas, a maioria gostar. Não é que a maioria gostar, nós temos que aplicar a palavra de Deus, né? Gosta o povo ou não gosta. O que é importante é nós não fugir do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Nesta lição, irmãos, também abordaremos um assunto muito importante, que é aprender o que é o ensino progressista e as suas ameaças. Esse movimento ensina que a Bíblia contém muitos erros. Eles querem dizer que a Bíblia contém muitos erros, principalmente quando afronta o pecado, quando aponta o pecado, né? Que Deus não é soberano, o sobrenatural é um mito. O sobrenatural que acontece, o Mar Vermelho abrindo na época de Moisés, os milagres que o Senhor Jesus fez, os apóstolos fizeram, né? Eles falam que isso é um mito. Ninguém pode acrescentar ou retirar qualquer coisa das Escrituras. Está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Conheceremos essas heresias e como nos proteger desse perigo. Precisamos permanecer e nos dedicar no ensino das Escrituras, Romanos 12, 7. Precisamos nos permanecer e dedicar no ensino das Escrituras sagradas. Sabe qual um grande problema, às vezes, das pessoas nos últimos tempos? Houve alguns ensinadores com palavras até de alegria, palavra que massageia o ego da pessoa. Na verdade, muitos não estão lendo a Bíblia. Só ouve o que as pessoas falam. Nós precisamos começar a ler a Bíblia em casa, ler a Bíblia com a nossa família, instruir nossos filhos, instruir a nossa família na palavra de Deus, no conhecimento da palavra. Não ficar só ouvindo essas pessoas com heresias. Porque que está crescendo no mercado, nas mídias de heresias que as pessoas estão ensinando, e as pessoas, por falta de fé, ou está abatendo a sua fé e acreditando nessas hipocrisias de heresias que estão sendo ensinadas aí. Então temos que ter cuidado. A verdadeira palavra é aquela que transforma. A verdadeira palavra é aquela que nos afronta. Aquilo que nos afronta. Tudo que afronta os progressistas, eles não aceitam, né? Que está afrontando ele. E a palavra de Deus é que nos afronta mesmo. Para nós, cada dia, nos corrigir os nossos erros. Primeiro ponto da nossa lição, nós já vamos iniciar aqui.
a descaracterização do cristianismo, né? O primeiro tópico, a deterioração moral. A expressão bíblica nos últimos dias faz ilusão no período anterior da volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil, tá? Como disse o apóstolo Paulo. Estamos vivendo uma época extremamente difícil. Vivemos o cumprimento, irmão, da profecia de Paulo, né? Da relação aos últimos dias, nos tempos difíceis, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vejamos a causa da deterioração moral nos dias atuais. Quais são? Enfraquecimento da doutrina bíblica. Qual a intenção do progressista? A intenção dele é enfraquecer as doutrinas. O relativismo, né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Tudo é relativo, nada é verdadeiro. Quer dizer que a palavra de Deus é relativa, não é verdadeira. O crescimento do pecado. Está escancarado, irmãos. Está escancarado dentro da igreja o pecado, e as pessoas acham que está tudo normal. Está um perigo. Precisamos despertar enquanto é tempo, porque um grande perigo está ocorrendo no mundo cristão, no cristianismo, por pregar uma falsa palavra, por aplicação de heresias, e tudo que parece que é bom, no momento parece que é bom, mas pode ter uma dificuldade muito grande no final, que é perder a salvação por a gente não entrar no eixo da verdadeira palavra de Deus. Então precisamos entrar, como foi ensinado domingo passado, na lição anterior, o alvo. E tem muitas pessoas que estão errando o alvo, não estão mais acertando o alvo errado, não está caminhando. Eu dei aula no domingo passado em nossa igreja. Eu chamei uma jovem lá que estava na nossa sala para fazer uma comparação. Elas perguntaram assim, o que é acertar o alvo? Eu falei assim, olha, o alvo do cristão é Cristo, Christocenter. Ele precisa olhar para Cristo. Aí eu coloquei uma linha e mandei ela vir andando em minha direção sobre aquela linha. Mas não era para ela olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eu falei assim, vamos fazer uma simulação como tivesse de um lado um grande mar que você cair, vai cair no abismo da água. E do outro lado tem um grande abismo de fogo. Se você cair, você vai cair no abismo de fogo. Então você tem que olhar para frente. Não preocupa no que os obstáculos estão do seu lado. Olha para o alvo que é Cristo. É acertar o alvo, andar na linha. E tem muito crente, muito cristão que nos últimos dias não quer andar na linha da palavra. Quer andar de acordo que você se sente bem. Sente bem a carnalidade. E nós não podemos fazer o desejo da carne. Nós precisamos fazer o desejo do Espírito. O crescimento do pecado. Mateus capítulo 24, 12. Diante de tudo isso, a igreja precisa viver e lutar pela santidade ao Senhor. O crente precisa crescer sua vida espiritual e lutar pela santidade, santificar cada vez mais. A Bíblia fala assim que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos cada dia santificar a nossa vida, matar os desejos da carnalidade. E o progressista ensina tudo ao contrário. Segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico em um mero registro de experiência religiosa. Eles querem dizer que isso é uma mera experiência religiosa, que é desconstruir o ensino ortodoxo, tá? Aquele que tem a sua fé afirmada, afirmada no que aprendeu. Eles querem desconstruir tudo que você aprendeu, quer desconstruir. E nós estamos vindo às novas gerações, se nós não continuar com o ensino com propriedade, o ensino com qualidade, o ensino da verdade, os que estão vindo para ficar em nossos lugares, eles vão continuar sendo vai ser progressista. As pessoas têm medo, às vezes, na igreja de ensinar a verdade, achando que a igreja vai esvaziar, que ele quer arrumar meio, ele preocupa em arrumar meio, estratégia para a igreja encher. E se, às vezes, pregar a verdade, falar, afrontar, como eu disse antes, afrontar o pecado, e a igreja vai esvaziar. Mas o que é importante é ensinar a verdade. Eu sei que a verdade não vai agradar a todos, mas o importante é pregar a verdade. O movimento progressista procura também destruir o ensinamento correto da Bíblia. Vejamos. Para ele, o texto bíblico é um mero registro religioso antigo. Isso é uma coisa da antiguidade. Nós estamos vivendo num momento moderno, na modernidade, ou pós-modernidade. Isso aí ficou para trás. Inclusive, tem algumas religiões aí que estão querendo até modificar a Bíblia, mudar a Bíblia. Questão de mudar
a forma ali da letra, né? A escrita que tem que dar uma melhorada em questão das palavras, tudo bem. Agora mudar a escrita não, mudar a palavra ali, colocar ela atualizada para as pessoas conseguirem entender. Agora mudar o que está escrito não, tem que ser palavras que as pessoas entendam. Agora, não mudar o que está escrito, e tem pessoas querendo mudar as escrituras, deixar na Bíblia Sagrada só aquilo que te faz bem, só aquilo que faz bem. Quando afronta, bate de frente com o pecado, as pessoas ali querem pular, quer ler a Bíblia e tal, mas quando fala do pecado, aí quer pular aquela parte, ou quer tirar aquela parte, né? A autoridade bíblica é rejeitada pelos progressistas, a autoridade bíblica são rejeitadas. A cultura moderna, o entretenimento e a ambição prazerosa torna-se a prioridade para esse movimento. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Diante disso, a igreja precisa defender a verdade bíblica e anunciá-los aos ouvidos das almas. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa defender essa verdade, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Nós somos chamados, irmãos, para defender essa verdade. Nós pastores, presbíteros, professores de escola bíblica dominical, ensinadores, precisamos defender essa verdade. E as pessoas com medo estão negando. Às vezes acusamos tanto Pedro porque negou Jesus, mas se de uma certa forma, se nós não aplicar, defender essa verdade, nós estamos negando Jesus, assim como Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo. Eles estão com medo de ser afrontado ou com medo de afrontar alguém. E nós precisamos afrontar aqui, não brigar na porrada, né, na pancadaria, não disso, mas defender a nossa verdade, precisamos defender ela. Por isso nós precisamos consagrar a nossa vida, precisamos orar mais. Os crentes estão precisando buscar mais a Deus, os crentes estão precisando orar mais, ter mais compromisso com a palavra de Deus. Terceiro tópico do nosso primeiro ponto, a corrupção da fé. O caráter humano maculado, a corrupção da ortodoxia, promovida pelo progressismo no ensino do cristianismo e a fé bíblica, são descaracterizados. Não por acaso, o apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 4, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências, 2 Timóteo 3, 6, das hereges cativa as pessoas para o meio da sedução e do engano. Qual o interesse dessas pessoas? É seduzir ao engano. A intenção do progressista é a inversão de valores que tem, né, para não ficar firmado na base do ensinamento da palavra de Deus. A intenção deles é enganar, é induzir as pessoas ao erro, é querer mostrar para as pessoas que estão errados. E tem pessoas, por falta de conhecimento, por falta de firmeza na fé, acabam concordando. Muitos movimentos progressistas dizem que os cristãos mais apoiam as coisas que a genuína doutrina condena, tais como. Olha só o que eles falam, que nós condenamos e eles acham que está certo. A prostituição, está lá em Hebreus capítulo 13, 4. A ideologia de gêneros, Romanos 1, 27. As drogas, liberação de droga. Aborto, liberação de aborto aí, tá? Tirar a vida de um ser. O relativismo moral. Os verdadeiros discípulos de Cristo devem permanecer na verdade bíblica e na santidade. Os relativismos, eles querem ser, isso é relativo, acha que não tem nada de verdade. Os verdadeiros discípulos de Cristo devem permanecer na verdadeira Bíblia, verdadeira ensinamento bíblico da santidade com Cristo. Então precisamos manter a nossa fé, manter a nossa santidade em Cristo. Não podemos negociar. Não podemos vir por ventos de doutrinas que estão vindo nesse mundo. Nos últimos tempos, muito ventos de doutrina está sendo ensinado. E as pessoas, por querer não ser afrontados os seus pecados, os seus erros, eles falam que a Bíblia está errada. Visão geral dessa primeira parte, a deteriorização moral e a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Segundo ponto da nossa lição, as teorias progressistas. Primeiro tópico do nosso segundo ponto, a desconstrução da Bíblia. Presta atenção nisso aqui, irmãos, nesse segundo ponto. O ensino progressista é a desdobramento da liberalismo teológico. Liberalismo, tudo é liberado, tá? Tudo tá certo. Pode fazer o que você quiser, pode ficar à vontade. Jesus já morreu na cruz do Calvário por você e já fez tudo por você. Você pode ficar à vontade, é o liberalismo. A sua principal característica é
é o repúdio, a inspiração da inerrância da Bíblia. Eles não concordam, eles acham que a Bíblia está errada, que a Bíblia tem que ter mudança, modificação na palavra de Deus. Vejamos como surgiu o movimento do cristianismo progressista. Olha, depois que o mundo foi influenciado pelo movimento filosófico, científico do Iluminismo no século XVII e no século XVIII, surgiram pessoas como René Descartes, que influenciaram as demais gerações e valorizaram mais as questões naturais e científicas do que a fé e a religião. Eles passaram a valorizar mais as coisas naturais do que as coisas espirituais, de que a fé e a religião, querendo desconstruir o ensinamento da palavra de Deus. Então é um perigo muito grande o que tem entrado isso aí nos últimos tempos dentro das igrejas e tem iludido muita pessoa, que a intenção do progressista é iludir as pessoas que eles estão caminhando errado, estão no caminho errado e eles estão crescendo cada vez mais. Então precisamos nós ser sal da terra e luz do mundo, ser diferente. Devido ao iluminismo, no final do século XIX, no início do século XX, surgiu o movimento do cristianismo progressista, onde a fé não é caracterizada apenas na Bíblia, em Jesus, mas também experiência humana, na razão da ciência. A ciência cada vez mais aumentando e as coisas de Deus querendo ser deixadas de lado. O homem colocar que ele é sabedor de tudo. O homem com uma grande sabedoria terrena e esquece das coisas sobrenatural de Deus. O movimento caracterizado pela vontade de questionar a tradição cristã, aceitação da diversidade humana, justiça social, cuidado com os pobres e administração ambiental, defesa das causas feministas. Então, qual a intenção dessas pessoas? A aceitação da diversidade humana, a justiça social, o socialismo. As pessoas precisam ter igualdade, a pessoa precisa cuidar do social e não cuidar da vida espiritual. Não estão querendo que a pessoa cuida dos seus pecados. Olha para a palavra de Deus onde corrige os pecados. Eles querem que olhe para as situações sociais, para as pessoas estar bem. E às vezes a pessoa não está bem porque ele anda no pecado. Quando a pessoa não anda no pecado, ele não anda bem com Deus. Então precisa ter mudança, e a mudança não é igualdade social. A mudança é combater o erro, combater o pecado, combater as heresias, combater os falsos ensinos. Os falsos ensinadores cada dia estão aí para enganar, vestido de ovelha, mas na verdade são bode, são pessoas que estão usando da palavra de Deus para enganar até os escolhidos. Vejamos como são os ensinos progressistas, irmão. Olha só, prega o liberalismo teológico ou negação à autoridade plena da Bíblia. Está lá em 2 Tessalonicenses 3,14. Ensina a repudiar a inspiração, inerrância da Bíblia, tá? Eles ensinam a repudiar, você rejeitar o ensino, inerrância da Bíblia. A Bíblia não erra. E tem gente falando assim que a Bíblia errou, que foi pessoas que escreveu há muitos anos atrás, precisa ter mudança. Prega antropocêntricos ou homem, centro de tudo. O homem é o centro de tudo. O nosso centro é Deus, é a palavra. O nosso centro é Deus, o nosso Criador. Ensina que a Bíblia deve ser reinterpretada, que a Bíblia foi interpretada de forma errada, que ela precisa ser interpretada. Ensina que a salvação pode ocorrer pelas obras sociais. Não adianta nada fazer obra, Efésios 2,9. Não adianta nada fazer obra e se eu não tiver um arrependimento dos meus pecados. Faz parte, fazer trabalhos sociais faz parte, nós preocupar uns com os outros, sim, faz parte, mas não é só, não está embasado somente aí. Está embasado em arrependimento, em transformação de vida, mudança de comportamento. Se eu estava no mundo e aí eu peco, está em adultério, rouba, mente, faz tudo de errado, mata o outro, né? Faz tudo de errado. Aí eu vou lá porque eu dei uma cesta básica, porque eu preocupei, levei um prato de comida para um que está precisando, levei um cobertor, uma roupa para alguém que está precisando, atendi um trabalho social. Ali, não. O que faz apagar o meu pecado é arrependimento, ser transformada. Como disse Jesus para aquela mulher, vai, não peques mais. Cadê seus acusadores? Ah, Senhor, nenhum deles estão aqui. Eu também não te acuso. Mas ele não mandou ela ir e continuar. Tá tranquilo, pode ir, ficar à vontade, sua vida. Não, vai, não peques
peques mais. Então tem uma correção muito importante para nós aí. Nós não podemos continuar na prática do pecado, tem que ter mudança de vida. O evangelho é transformador. Se não tiver mudança de vida, não tem evangelho. O evangelho tem que ser transformador. Segundo ponto, ateísmo aberto. A teologia liberal, progressista, no ensino do teísmo aberto. Nesta teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro nem detalhe, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Meu Deus. Primeiramente, o teísmo aberto, irmão, não é uma religião, mas sim um conceito filosófico que acredita em vários deuses. Isaías 45:6. Irmãos, fica atento em cada livro, né, cada referência bíblica que eu estou passando. Confirme lá, é muito importante você fazer essa leitura que eu estou passando para você. Tem bastante aqui na revista, mas eu estou trazendo alguns que não tem aqui na revista para você. A consciência cauterizada, irmãos, a marca da sociedade pós-cristã. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Entre os enoteístas, acredita-se que Deus, limitado, não conhece totalmente o futuro e não tem controle do universo e nem sobre a vida humana. Aonde, meu irmão? Que Deus não tem controle sobre a vida humana? Deus tem controle. Deus tem controle na vida natural, Deus tem controle de tudo. Não acredita no que a Bíblia ensina sobre a queda da humanidade, não na doutrina da previsão divina, na presença do mal no mundo. Eles não acreditam na presença do mal do mundo, eles não acreditam que Deus tem controle em todas as coisas. Terceiro tópico, nosso segundo ponto. Em 1958, a teologia alemã Rudolf Carl da Bultmann propôs um programa da demitologização, onde eles acreditavam que a Bíblia continha muitos mitos e as passagens contendo assuntos sobrenaturais não deveriam ser ensinadas. Eles queriam dizer, esse grande filósofo, esse teólogo alemão, que a Bíblia tinha muitos mitos, querendo dizer que a Bíblia não é a verdade. Coisas sobrenaturais deveriam não ser ensinadas. Diz, por exemplo, que Lázaro ressuscitou, das grandes curas, grande milagre que Deus fez, da água transformar em vinho, né? Que isso aí foi um mito, não é verdade. O assunto acerca do céu, inferno, tentação, demônio, possessão demoníaca, nascimento virginal da vinda de Cristo e a vinda de Cristo são vistos como mito e não verdade. Ele quis pregar que jamais uma mulher virgem teria dado luz, que isso aí é um mito, não é verdade, o nascimento de Jesus. Sobre o inferno e o céu, que isso é mito, não é verdade, né? E tem muitas pessoas pregando isso aí, tem pessoas já acreditando. Nos últimos tempos, tem pessoas já desacreditando na fé cristã, na Bíblia Sagrada. Tem muitas pessoas não acreditando mais no sobrenatural de Deus. De mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, somente 900 milhões, 8 bilhões, somente 900 milhões de pessoas acreditam na inspiração plena na Bíblia. Mateus 7,13 também fala, nem todo mundo vai acreditar na Bíblia Sagrada. Então, as pessoas estão assim, na dúvida, é mito ou é verdade? É mito ou é verdade? Será que isso é verdade? Então, Deus é a verdade absoluta. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade é que liberta. Visão geral do segundo ponto, as teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. A intenção da desconstrução, o teísmo, a intenção do teísmo aberto é pela teologia liberal. Precisa ser liberado todas as coisas, nada ser pecado, nada vai me contaminar, nada vai me atrapalhar em nada. Eu tenho que ter minha vida, meu corpo, minha vida, minhas regras, não negativo. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Terceiro ponto da nossa lição, para nós já chegando para o final, refutando o ensino progressista. Primeiro tópico do nosso terceiro ponto, reafirmando a autoridade bíblica. Em uma refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. E validar o princípio de Solon Cripto, instruído na reforma que estabelece a Bíblia como a única regra infalível, autoridade final de fé e prática. Para que as genuínas igrejas de Cristo passem a resistir e refutar as falsas doutrinas progressistas, é fundamental defender a autoridade da Bíblia como a única regra de fé e prática, infalível e imutável. Está lá em Judas capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus, ela é imutável. É a nossa regra de fé. Nós precisamos resistirmos às falsas doutrinas progressistas,
fundamental em defender. Precisamos defender a autoridade da Bíblia como única regra de fé. Precisa defender essa palavra. A igreja precisa, irmão, reafirmar os pilares da doutrina da nossa fé, estabelecer por a teologia do século XX, baseados nos fundamentos da Reforma Protestante, que iniciou em 31 de outubro de 1517, através do Martinho Lutero. Nós precisamos firmar a nossa fé em Cristo Jesus e está baseado no ensino da palavra de Deus. Aquilo que faz nós ter uma vida de mudança. Se eu não tiver uma vida de mudança, não tenho o evangelho de Cristo em minha vida. O ensino doutrinário bíblico, segundo ponto, o ensino doutrinário bíblico. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Qual é a nossa responsabilidade? Ensinar. A igreja precisa ensinar e fazer discípulos. Primeiro nós precisamos ganhar alma. Depois nós precisamos ensinar. Depois instruir, eis também ser ensinador. Dos vários mandamentos que Cristo deixou, existem dois muito importantes que são pregar o evangelho a toda criatura, está lá em Marcos 16:15, Mateus 28:19 e Atos Apóstolo 1. E outra parte, fazer discípulo. Então, primeiro é pregar o evangelho, segundo, fazer discípulo, Mateus 28:20 e João 21:15, fazer discípulo. A responsabilidade, irmão, de ensinar a palavra de Deus gera transformação da velha natureza, a formação de bom caráter, o crescimento saudável da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14. Então, a responsabilidade de ensinar professores de escola bíblica, dos presbíteros, dos grandes mestres que dominam bem a Bíblia, mas que não vêm ensinar um ensino progressista, ao contrário da palavra de Deus. Jesus diz, ide, né? Nós precisamos ir pregar esse evangelho a toda criatura, mas nós precisamos ver o evangelho que transforma o velho homem num novo caráter, numa formação de um bom caráter, num crescimento saudável de igreja. O que eu quero dizer com isso? Que tem muitas pessoas dentro da igreja que não estão saudáveis. Por quê? Não quer deixar a velha prática do pecado, porque tem sido instruído por alguns cristãos progressistas, que acham que a pessoa não precisa mudar de vida. Mas eu quero combater aqui que o verdadeiro cristão precisa ter mudança. Essa mudança gera de dentro para fora o desejo de mudança cada dia. Você se sente envergonhado de fazer o que você fazia antes. Quando você se sente envergonhado de fazer algo, é o Espírito Santo do Senhor te corrigindo. E tem pessoas que querem continuar afrontando, combatendo contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está te corrigindo e a pessoa quer continuar na prática do pecado. Terceiro tópico do nosso terceiro ponto, enfatizando a santificação. Precisamos ter santificação em nossa vida. O fortalecimento, irmão, da autoridade bíblica é aprendizado da doutrina cristã. Precisa estar atrelado numa vida de santidade. Então, olha só, meu fortalecimento, autoridade bíblica, aprendizado da doutrina de Cristo precisa estar atrelado numa vida de santidade. Se eu estou de acordo com a palavra, a minha vida vai ter mudança de santidade. Eu estou dentro do eixo do ensino, a santidade vai vir na minha vida. A cobrança do Espírito Santo, a mudança de vida, eu vou vendo os erros que eu praticava e não pratica mais, o que fazia não faz mais. Isso é o quê? Uma mudança de santificação na vida do crente. A regeneração, né? O cristão do mundo e a santificação tirar o mundo do cristão, né? O cristão vem do mundo, mas agora a santificação, o Espírito Santo tira o mundo do cristão agora. Se a igreja está vivendo de acordo com o mundo, está faltando mudança do Espírito Santo de Deus na sua vida. A santificação, precisa ter santificação na sua vida. Hebreus capítulo 12, 14 e 2 Coríntios capítulo 5, 17. Devido ao livre-arbítrio, irmão, a realidade da tentação, Deus pede a separação do mundo e das desobediências, dos desejos pecaminosos da alma da carne. Então Deus pede essa separação da vida, santificação, o livre-arbítrio, que eu tenho o livre-arbítrio para andar do jeito que eu quiser, mas a partir do momento que eu tenho uma realidade, né, de vida com Deus, precisa haver essa separação do mundo, essa desobediência, os desejos pecaminosos da alma, tem que ser tirado. Deus nos chamou para santificação, 1 Tessalonicenses 4:3. Espera a santificação em nosso espírito e alma e corpo. Espírito e alma e corpo, não é só alma. Corpo também, meu corpo tem que ser santificado, meu corpo tem que ser diferenciado. Eu preciso ter mudança. Em quê? Nas minhas vestes,
no meu comportamento, a lascívia. A lascívia, irmão, não é só a mulher com roupa sensuais que é lasciva. Eu quero dizer também que o homem também, às vezes, ele usa roupas sensuais lascívia para que desperta os desejos da carnalidade às mulheres. Da mesma forma que desperta os desejos da carnalidade do homem, uma mulher vestindo roupas sensuais, a mesma forma é o homem. Então nós temos que ser transformados. E tem muitas pessoas subindo em cima do púlpito com roupas não adequadas de um comportamento cristão. Precisamos ter essa mudança de vida. Será que eu tenho agradado ao Espírito Santo? Será que eu tenho sido um homem santo diante de Deus? Eu tenho tido a minha vida santificada diante de Deus? Ou será que eu estou andando de acordo com o mundo e estou achando que está normal? A normalização nos últimos tempos, a normalidade que eu posso tudo, o corpo é meu, visto o que eu quero, faço o que eu quero, as pessoas estão andando seminuas. E às vezes até dentro da própria igreja. Ou dentro da igreja está comportado e lá fora não está. E eu pergunto, será que Deus tem agradado do nosso comportamento como nós temos vivido nos últimos tempos, da modernidade? Será que eu preciso imitar o mundo? Será que eu preciso andar de acordo com o que está o mundo? Eu não posso deixar isso acontecer, porque o Senhor não tem agradado da forma que muitos cristãos têm se comportado. Qual o meu comportamento que está nos últimos tempos? Eu estou vivendo da mesma forma do mundo? Ou será que eu estou no mundo, mas não concordo com as coisas desse mundo e não ando de acordo com o mundo? A Bíblia fala sobre isso. É doutrina bíblica, que eu não posso andar de acordo com o mundo, eu não posso conviver, compatuar com as coisas desse mundo. Eu preciso, aleluia, ter uma vida santificada diante de Deus, em toda maneira de viver, corpo, alma e espírito. Deus nos chamou para a santificação, aleluia. É bom destacar que essa santidade é posicional, que não está livre de pecado. Todo mundo, irmãos, está sujeito a pecado, tá? Destacar que essa santidade é um posicional. Eu preciso me posicionar. Não estou livre de pecar. Nós temos que ter cuidado, nos corrigir. Cada dia, porque o pecado está aí. E nós carregamos a herdade do pecado de Adão. Então nós precisamos cada dia nos purificar e nos santificar diante de Deus. Visão geral desse último ponto, terminando, o refutamento do ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica, ensinando a doutrina bíblica, vivendo uma vida de santidade ao Senhor. A conclusão para nós aqui nesta lição, temos a orientação da Bíblia para não nos afastarmos daquele que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia da mesma. Bem-aventurado aquele que se separa para Deus, a fim de ter uma vida espiritual saudável e segura. Filipenses 4:4. Muitos estão preocupados com uma linha progressista e estão esquecendo do ensinamento da doutrina da Bíblia, das exortações, advertência e orientação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 17. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Se inscreva no meu canal, compartilhe bastante, irmão. Me fala de onde você está assistindo, qual o seu nome, de qual ministério você é, de qual cidade, de qual estado do Brasil que você é, ou se você é fora do Brasil. Quero mandar um abraço para todo mundo aí, tá? Que Deus abençoe a todos. Quero mandar um abraço aí para o pastor Rodrigo Gomes, tá? A qual eu tenho assistido as aulas dele também, pessoa muito boa, tá? Um ensinamento muito bom. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os pastores, presbíteros, professores e subtenentes da Escola Bíblica Dominical, todos os alunos, todos os irmãos, toda a família que temos assistido. Que o Senhor Jesus abençoe. Próxima lição. Quando a criatura, lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Meu Deus, que ensino importante. Fica comigo, na próxima semana estaremos aplicando essa aula muito importante. Quando a criatura vale mais que o Criador. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.